vai melhorar, porque Deus ele tem uma palavra para você aqui nessa tarde, amém? Não sei como você chegou aqui, mas de uma coisa eu tenho a certeza, de que todos aqueles que são tocados pelo Espírito do Senhor, eles são transformados, eles são mudados. As coisas começam a ficar diferentes. Você começa a ser uma nova pessoa. Assim como quando Deus ele chega para Abraão e fala: Abraão, cara, anda na minha presença e vai ser perfeito. Anda na minha presença que você não vai ter falta de nada. Aí você pode falar: poxa, mas não tem ser humano perfeito. Realmente não. Mas aquele que anda na presença do Senhor, meu irmão, a palavra diz que ele tem abundância de alegria. Não vai faltar alegria na tua vida, não vai faltar alegria na tua casa. Você vai ser feliz no que você fizer. Você vai ter luta sim, mas você vai dormir tranquilo, porque você vai ter a certeza no seu coração do Deus que está com você nessa batalha, do Deus que está com você nesse barco. Diga graças a Deus. Hoje nós vamos relembrar algumas canções, né, que nós cantamos ao longo dos anos aqui nessa igreja. Nós preparamos algo especial. O pastor acabou fazendo uma pesquisa aí com alguns aí, e pessoas que solicitaram aí canções, e nós preparamos aqui com todo amor, no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela preciosidade que é estar em tua casa, que é estar na tua presença, que é poder dizer: Senhor, como é bom poder estar diante de ti, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus que nos atende, que nos socorre. E meu Deus, que haja a tua luz. O Senhor é Deus provedor, o Senhor é Jeová Jireh, no nome do Senhor Jesus, aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou me afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Declare: não estou sozinho, não estou sozinho, pois estás comigo. Temer porque se eu estou, você está guardado, meu irmão, guardado por quem nunca perdeu batalhas, e seu nome é, declare: Jeová Jireh, Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu creio em ti, Senhor meu Deus. Nós confiamos no teu amor. Declare: o fogo não me queima, nas águas não vou me afundar, pois estás comigo. Eu não estou sozinho. Declaro: estou guardado. Eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, não estou sozinho, e pois estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca. Agora você vai gritar o nome dele nessa hora, e seu nome é, solta sua voz, declare: Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a nossa fé em ti, Senhor Jesus. Em ti, meu
a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, ele nunca perdeu uma batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Ele vai prover de novo, meu irmão, na sua vida. Ele vai prover na sua casa, na sua vida financeira. Eu não vivo do que vejo. Nós não olhamos para as circunstâncias, mas vimos do que creio. Irás. Nós cremos na provisão do Todo-Poderoso. Creio em ti. E eu não vivo do que vejo. Vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Você que crê na bênção do Senhor para a sua vida, levante as suas mãos nessa tarde. Você que crê na bênção do Senhor, você fala: Senhor, eu preciso de uma bênção, preciso de um milagre aqui nessa hora. Oh, eu preciso de uma bênção, Senhor. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. E nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Solta sua voz nessa tarde, declara: eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. E vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte nessa hora. E já na alva luz, assim, ó, do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou, de um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Ele não largava o anjo e não largava o anjo. Ele muito insistiu e não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me toca, Senhor Jesus. Toca nessa hora. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Eu quero ouvir só sua voz nessa hora. Declare: preciso de uma benção. Não posso mais ficar. Não, 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 não. A unção de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?
Glória a Deus. Amém. Nós vamos cantar mais canções aqui. O tempo de cantar chegou. Diga glória a Deus. Falar para o seu irmão, o tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. Agora eu quero ver, viu? Agora eu quero ver você dançando. Você acha que só eu vou ficar dançando aqui? Não, você vai ter que dançar também no nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Então declara assim, ó. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar. E o tempo de cantar chegou. Vamos de novo, o tempo. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E como é que ele vem? E ele vem saltando pelos montes. Pula aí, meu irmão, sai! E ele vem saltando pelos montes. Como é que é os cabelos? Seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os olhos dele tem fogo, hein? E nos seus olhos há fogo. Faz assim, ó. E incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. Vamos na mão, senhor. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar. E o tempo de cantar chegou. E o tempo de dançar. E ele vem. Cadê? Sai do chão, hein? Eu vou te chamar aqui. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E os olhos dele, hein? E os seus olhos o quê? A fogo. Eu quero ouvir só a igreja agora. E incendeia. Vem me incendiar, incendeia. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Agora você olha para o seu irmão e declara assim, ó. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. E eu vou lutando, hein? Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou, solta sua voz, olha lá. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. E vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Senta um minutinho, meus irmãos. Nós vamos continuar aqui ministrando algumas canções que marcaram as nossas vidas.
E é um momento muito glorioso. Eu já atendi uma pessoa que ela citou uma das canções que foram tocadas. Ela falou: você lembra naquele dia que eu comentei com você de uma canção que você havia ministrado? E hoje eu me encontro numa situação diferente e eu olho, eu ouço essa música de novo e o meu coração ele se enche de uma gratidão. Talvez é o que você esteja sentindo aqui com algumas canções que já foram ministradas nesse altar por tantos homens e mulheres de Deus. E nós vemos como isso marca as canções e por isso de uma maneira muito especial nós preparamos algo para a nossa igreja no nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Recentemente nós começamos a cantar que tudo é perda se nós não temos a Jesus. E o nosso coração ele tem que sempre estar firmado nisso, não é verdade? Nós não devemos seguir Jesus por aquilo que Ele pode fazer, mas por Ele ser quem Ele é. Nós não podemos segui-lo apenas por Ele poder me curar, por Ele poder prover na minha casa, por Ele me dar um bom emprego, por Ele me dar uma família, não. Nós devemos segui-lo porque o nosso maior anseio, que é quando tudo isso aqui passar, tudo isso aqui ficar para trás, nós ouvimos dele: vinde benditos do meu Pai. Olha que bênção. Esse tem que ser o nosso maior desejo. Diga graças a Deus. Dá um dó maior aí, por favor, mestre. Assim. E tudo é perda se eu não tenho a ti. Do seu lugar aí mesmo vai cantando. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar? Canta, igreja do Senhor. E me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a... Nada, Senhor. Sem ti não somos nada, Pai. E só tua e eu te levarei. Solta a sua voz e declare: se eu não tenho a ti, não tenho nada eu. Porque o que importa é a sua presença, ó Deus. E só tua presença é o que... E eu... E o nosso desejo tem que ser esse aqui, meu irmão. Canta comigo assim, ó. E eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, e eu jamais saberei. E mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Talvez você está falando assim nessa tarde: eu não sei o que Ele viu em mim, eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele Ele nos abraçou, Ele nos chamou. Eu sou pequeno, Ele tão grande é.
Talvez você fale isso nessa tarde. Eu sou falho e Ele é. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu algo grandioso. Mas Ele me prometeu o céu. E eu só quero adorar. E por isso, e se eu não adorar, e eu jamais saberei. Nós não sabemos o motivo, Senhor, mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. No nome de Jesus, amém? Nós precisamos voltar à primeira essência, assim também como nós cantamos. Nós precisamos não deixar com que a carne ela vinha tomar conta, que a gente vinha perder o brilho do primeiro amor. Talvez no nosso começo ali, quando nós nos encontramos com Jesus, talvez nós éramos pessoas que oravam com mais intensidade. Talvez éramos pessoas que cantavam com intensidade. Talvez éramos pessoas que em momento como esse estavam chorando, estavam glorificando o nome do Senhor, estavam adorando de uma outra forma. Nós não podemos perder a primeira essência. Declare: estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de... A nossa oração tem que ser essa aqui, ó. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Não quero, Senhor, não quero o desejo de te adorar. Eu quero ver você. Solte a sua voz e declare: e vem, Senhor, e me resgata. Todos os dias, Deus, eu quero ser, primeira essência. Todo dia um jardim particular, todo dia uma adoração constante ao Senhor. Do seu lugar mesmo, levante a sua mão assim. E aleluia, 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 Senhor. Andar sobre
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, e Tu és o Deus da minha salvação. És o meu nome, E a minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor. E Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Nós te adoramos nessa tarde, Senhor Jesus. Teu reino é sempre Eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Oh, a Tua igreja te adora. Então vai adorando aí do seu lugar nessa tarde. Vai glorificando o nome do Senhor Jesus. Vai engrandecendo o nome dele nessa hora. Fala para ele: Senhor Jesus, nós queremos te engrandecer aqui nessa hora. Nós queremos declarar que o Senhor é grande, Pai. Nós queremos declarar que o Senhor, meu Deus, é a nossa adoração. Queremos o Teu nome em grande e agradecer-te. Abre nossas vidas, Confiamos em infinito amor. Nós confiamos, Pai. Só Tu és, pois só Tu és Deus eterno, sobre toda a terra. Aleluia, vamos declarar que Ele é grande. E grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Que grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É o Deus que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, Deus. Levante as suas mãos e declare: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, como é bom estar na presença do Senhor. Estamos aqui cantando louvores, relembrando, meu Pai, de cada louvor que nós cantamos aqui, de cada momento, meu Pai, que nós tivemos aqui em comunhão com Teu Espírito. E esse é o momento, meu Pai, de adorar o Teu nome, de agradecer por tudo que o Senhor fez. Aleluia. E agora é uma hora de adorar o Senhor. Você deve lembrar desse louvor, cantamos muitas vezes, que é hora de adorar a Deus.
Hora de glorificar o nome deles. Aleluias, aleluias. É hora de adorar a Deus. É hora de glorificar-lhe. É hora de dizer-lhe te amo. É hora de invocar seu nome. Declare juntos, é hora. É hora de adorar a Deus. É hora de glorificar-lhe. É hora de dizer-lhe te amo. É hora de invocar seu nome. E com as mãos levantadas te adoramos e te bendizemos, pois nós muito te amamos. Invocamos teu glorioso nome. Com as mãos levantadas. E com as mãos levantadas te adoramos e te bendizemos, pois nós muito te amamos. Invocamos teu glorioso nome. É hora de adorar a Deus. É hora de glorificar-lhe. É hora de dizer te amo. É hora de invocar seu nome. Oh, glória a Deus. E com as mãos levantadas te adoramos e te bendizemos, pois nós muito te amamos. Invocamos teu glorioso nome. Quero ver você cantar, você. E com as mãos. Aleluia. Aleluia. Pois nós muito. Aleluia, aleluia. Invocamos teu glorioso nome. Aleluia. Senhor, nós podemos sentir a tua presença aqui. Nós podemos, meu Pai, ter a liberdade espiritual agora neste momento. Poder, meu Pai, perceber que nós não estamos apenas em uma reunião de homens ungidos. Não estamos na presença do Senhor, Pai. O Senhor se faz presente de uma forma, meu Deus, palpável. Sentimos a tua glória aqui. E queremos, meu Pai, que esta presença tome também, meu Pai, tome esse lugar por inteiro. Que neste momento a tua glória seja derramada aqui. Que a tua presença, meu Pai, venha tomar a todos. Que esta pessoa tenha liberdade neste momento, Pai. Talvez o Senhor está tomando alguém neste momento, adorando em línguas estranhas agora, falando na língua dos anjos, meu Deus, porque a tua presença dá essa liberdade agora para esta pessoa te adorar. Se você é batizado no Espírito Santo, está sendo tomado pela glória de Deus, começa agora a adorar a Deus na língua dos anjos. Ou então comece a falar palavras bonitas ao Senhor, ao teu Criador, aquele que é Deus, que é a tua força, teu baluarte, seu refúgio.
refúgio, sua torre forte, Ele é nosso Deus. Rabachende canta la mamai, Ramamama torocoterebe canta la machei, Ramamama chende canta la mamai, Ramatei canta la choriende canta la, Ramameco te canta la mamei, Ramamai tor de canta la chorie, mamai de cantai, Ramamai chorie canta la, Ramachende canta la, toro te canta la, Rabachete le canta la, Romamai de canta la chorie, Ramamamachei, aleluia, 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 aleluia. E com as mãos levantadas te adoramos e oh, pois nós muito aleluia, invocamos teu nome. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Amém. Amém. E assim a gente vai fazer no último domingo, né? Domingo que vem nós estaremos em um novo local. Pastor, e como vai ser lá? Será que vai ser diferente? A glória vai ser maior. A Bíblia promete isso, amém? A palavra de Deus fala isso, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém, Jesus? Bom, deixa eu falar algo importante para você, que hoje eu ouvi até o missionário comentando. Você sabe que nós estamos já passando o princípio das dores. O que é princípio das dores? Não são as dores, mas é o princípio delas. Porque a palavra de Deus fala, não sei se o pastor consegue colocar lá, já tem um versículo. Isso. Portanto, porquanto se levantará nação contra nação. Está acontecendo isso já? Mais do que a gente via de costume, né? Antigamente você quase não ouvia uma guerra ali, uma guerra aqui. Quer dizer, hoje já está estourando muitas guerras, né? Então a Bíblia fala, porquanto se levantará nação contra nação. Tem uma guerra que começou, a gente pensou que ia terminar e não terminou até hoje. Está em guerra até agora. Reino contra reino. Haverá fomes, temos visto isso, está aumentando. Haverá pestes, temos visto isso, doenças de todas, cada hora uma enfermidade nova, não é verdade? Terremotos. Você sabe que essa semana, sabe quantos terremotos teve essa semana? Alguém sabe? Chuta pelo menos. Quanto? 3. Quanto? 6. 1.240. Essa semana, em todo o mundo, 1.240 terremotos. Nunca se viu isso. Por quê? Porque a Bíblia já está dando sinais já. Isso aí já é o princípio das dores. O princípio das dores. Você ia ver terremotos, né, em vários lugares. Depois você puxa lá, teve terremotos em vários lugares. Claro que alguns fortes, né? Cidades, capitais aí quase se dissolveram, Venezuela, Colômbia, né? Algumas menos, né? Pastor, graças a Deus a gente mora no Brasil. Vai ser em todos os lugares. Indonésia também teve. Então, a gente vai ver isso. Isso não é as dores, gente. É o princípio delas. Por isso que a palavra que você vai ouvir hoje, que nós temos falado muito sobre mudança de endereço espiritual, você precisa se desconectar do mundo e se afiliar, né, ao reino de Deus. Amém? Você precisa fazer isso. Você tem que fazer que a sua salvação seja uma salvação verdadeira. Amém? Você tem que assumir Jesus como Senhor e Salvador de verdade. Porque esse mundo vai acabar. Nós cantamos um tempo atrás, até cantei uma música, isso aqui vai ser dissolvido no fogo, né? Tudo vai queimar no fogo, irmão. A primeira vez que teve a destruição, tudo foi com água, né? Deus falou, nunca mais, mas vai ser com fogo. Isso tudo vai se derreter. Por isso que nós não devemos, nós temos que cuidar, nós temos que preservar, ótimo, mas a gente não deve colocar o coração nelas, em nada neste mundo, porque tudo vai se perder, tudo vai queimar. Vai ou não vai?
tudo vai queimar. E a coisa mais importante não é o quanto você tem, não é quem você é, não é o quanto você possui, não é o tanto de sabedoria, é o tanto que você ama a Deus e quanto você está perto dele. A coisa mais importante é a nossa salvação. Amém? Porque nós estamos já enfrentando o princípio, é só o princípio. Aí eu acho que é o versículo 8, meu pastor. Vamos lá. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É só o princípio. Isso aqui são sinais do que vai vir, né? Daqui para frente. Por isso que a gente tem que estar firme com Jesus. Amém? Mas a palavra de hoje não é essa. Está lá em Mateus. Foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naphtali. Domingo passado, nós estávamos falando sobre isso. Que Jesus, para cumprir a promessa, Jesus teve que deixar Nazaré. E por que ele teve que deixar Nazaré? Ele deixou Nazaré, porque eu explicava que ninguém consegue ver o cumprimento da promessa se não deixar alguma coisa. Numa mudança de casa, você não consegue levar tudo. Tem coisas que você tem que deixar. Tem coisas que você não pode levar com você, ainda que você queira. Você diz, não tem como. A mesma coisa acontece conosco na nossa vida de fé. Existem coisas, se você quer viver uma mudança na sua vida, você não pode levar. Certas coisas você tem que deixar. E Jesus ensinou isso. Que Jesus deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Nazaré significa aquilo que tem guardado. Habitar significa fixar endereço. Foi uma decisão, é aqui que eu vou ficar. Ele foi morar em Cafarnaum, que significa lugar de repouso. E por que Jesus fez isso? Versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Que o profeta Isaías profetizou que Deus iria visitar aqueles que viviam na sombra Coloca o versículo 15, por favor. 15, por favor. É o 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte. Isso aqui. Então tinha muita gente que, apesar de confiar na palavra de Deus, estava habitando na sombra da morte. O diabo estava quase cumprindo o desejo dele. Mas aí Jesus foi lá e deixou Nazaré. A mesma coisa a gente precisa fazer. Existem algumas coisas que você não pode carregar com você, porque isso vai ser a sua destruição. Para a gente entender, só estamos recapitulando. Vamos lá para Filipenses. Vamos ver lá? Filipenses capítulo 3, versículo 13. 3:13. Jesus quer tirar você dos problemas e levar você para a terra prometida. É uma grande mudança. Olha só o que diz a Bíblia. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja o quê? Alcançado. Mas presta atenção a partir de agora. Mas uma coisa eu faço. E o que Paulo faz? Mas uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a que estão diante de mim. Então vamos entender isso aqui. Essa mudança que você deseja ver na sua vida só vai vir quando você fizer a mesma coisa que Paulo fez. Ele diz, esquecendo-me, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Tem gente que não esquece. Tem gente que ela revive a mesma coisa toda hora, sempre. E como que eu faço isso? Todo dia, quando vai terminar o dia, você coloca a cabeça num travesseiro. E o que a Bíblia fala no Salmo 4:4? Isso é automático. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, Deus faz você reviver o seu dia inteiro, tudo que aconteceu no dia. Que a Bíblia fala. Você pode ver, colocou a cabeça no travesseiro, aí já você começa a lembrar do que aconteceu no dia, o que você fez, com quem você falou. Se teve problema, então, é automático. Vem na mesma hora a lembrança. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, que dia terrível. Nossa, que dia difícil. Não, Deus, ele fez você relembrar no final do dia, quando você colocou a cabeça no travesseiro, que como eu falei é o Salmo 4:4. E ali a Bíblia fala que automaticamente você consulta o coração.
Uma vez eu preguei sobre isso. Que quando uma pessoa está chateada, ela quer ficar no quarto. Já reparou, não é assim? Estou chateada, vou para o meu quarto. A pessoa vai para o quarto e deita. E por que faz isso? Porque é uma coisa que Deus foi lá e preparou para quê? Porque quando a pessoa vai para o quarto e coloca a cabeça no travesseiro, é o tempo que ela faz uma reflexão ali. Para quê? Para que ela não venha tomar uma atitude precipitada. Porque ela entra dentro do quarto, coloca a cabeça no travesseiro e ali ela se acalma, não é verdade? A pessoa se acalma, ela coloca a cabeça no lugar para que ela não venha tomar uma decisão precipitada depois. Por isso que a Bíblia fala: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Na atualizada tem aí, pastor, por favor? A atualizada fala melhor. O vosso coração sobre a vossa cama. É isso. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então, no momento que você coloca a cabeça no travesseiro, automaticamente você consulta o seu coração. A maneira como ele está, o que está acontecendo. E ali é o momento que você deve fazer uma reflexão e falar: Deus, hoje foi um dia horrível, eu tomei decisões que não era para tomar. Paulo fazia isso. Ele diz: mais uma coisa eu faço. E o que você faz, Paulo? Eu consulto todo dia meu coração. Todo dia eu consulto ele. E ali eu faço uma reflexão. Se eu errei, eu peço perdão para Jesus e peço para ele me melhorar. Peço ajuda para ele, para que ele venha me controlar a minha língua. Estou falando demais. Eu peço a Deus para que Deus me dê um controle na minha ira. Estou perdendo o controle, estou estourando fácil. Eu peço a Deus para que Deus me dê sabedoria, porque hoje eu fui resolver, não consegui resolver ainda. E ali eu consulto o meu coração e falo tudo para Deus, o que está acontecendo dentro de mim. Diga glória a Deus. E depois, ali eu sossego, ali eu me acalmo. Ali eu fiz a minha reflexão. Mas tem gente que não. Todo problema que você não resolve num dia com Deus, você leva para o dia seguinte. Mas o dia seguinte já tem outro problema, vai ser 2. Aí no segundo dia você teve a oportunidade de colocar a cabeça no travesseiro e consultar o coração. Fazer uma reflexão, fazer uma oração, você não fez. 2 dias, já vai ser 3 dias. Por isso que tem gente que fala: pastor, eu estou carregando um peso na minha alma. Eu sei por quê. Porque você não está fazendo o que Paulo fez. Porque Paulo disse: eu ainda não cheguei lá, mas uma coisa eu estou fazendo. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não carrego nada. O que aconteceu no dia, no mesmo dia eu já falo com Deus e resolvo. Eu não levo para o dia seguinte. Porque se você está fazendo isso, vai chegar uma hora que a sua alma vai ficar sobrecarregada. Por isso que tem gente que nunca tem paz, síndrome do pânico, ansiedade, crise violenta de ansiedade. Eu sei por quê. Porque quando uma pessoa fizesse isso todos os dias, é o melhor remédio que tem. Porque Deus visitava o jardim do Éden, o Adão, toda a noite. É isso? Na viração do dia. Quando começava a escurecer, Deus visitava o Adão. Eu sempre falo que é a hora onde a depressão pega. Quando vai terminando a tardezinha, começa a escurecer, quem tem luta contra a depressão é a hora que pega a pessoa. Mas é a mesma hora onde Deus visitava Adão. Que antigamente todo mundo dormia cedo, né? Quem lembra disso? Todo mundo. Acho que a última refeição a gente fazia entre 6 e 7 horas. 6 horas, né? Quem era assim também? Todo mundo era assim. Todo mundo comia cedo e dormia cedo. Ninguém ficava dormindo até mais tarde, não. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente nem comia comida. Mamãe ia lá na padaria, comprava pão, tomava café. Todo mundo para a cama. Todo mundo ia dormir cedo. Todo mundo. Então, na época de Adão, provavelmente era isso também. Todo mundo ia dormir cedo. Hoje é uma loucura. Tem gente que nem dorme. Né? Mudou tudo. A pessoa não tem nenhuma saúde mental adequada. Porque o sono é reparador. Mas, quando o Paulo colocava a cabeça no travesseiro, ele fazia isso. Faça o que Paulo está fazendo. Porque você nunca vai conseguir sair disso. Porque você está carregando coisas de dias atrás.
E aí você vai se tornar um acúmulo de depressão, de más notícias, porque você não faz. Você tem que fazer uma reflexão, consultar o coração e se acalmar. Obrigado, Jesus, já resolvi com Deus. Na hora que o demônio quiser bater no seu coração para te afligir, falou, demônio, não, já resolvi ontem, já fiz a oração, clamei a Deus, já orei ao Senhor. Diga glória a Deus. Mas se você não fizer isso, meu irmão, não adianta. Tem gente, como eu falei, a pessoa fica revivendo coisas, revivendo situações. Volta lá, pastor, ao versículo Filipenses. Já quero ler, por favor, o tempo passa. Me ajude aí, por favor. Filipenses, vamos lá? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás, avanço para onde? Então, para você avançar, para você seguir em frente, se você não esquecer, você não avança. Toda pessoa que ela fica guardando as coisas, ela não consegue ir para frente, trava a pessoa. Porque tem coisa no coração. A pessoa ela fica presa a uma situação e ela não sai daquilo. Provérbios 4, 23 fala sobre isso. Vamos ver lá? Eu conheço o versículo. Calma, não expliquei. Você conhece a letra. Eu vou falar do que Deus fala através desse versículo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. Por quê? Porque quando Deus manda você fazer uma coisa, tudo tem o quê, gente? Tudo tem, nunca mais você vai esquecer. É a coisa mais fácil para ler a Bíblia, assim. Tudo tem um porquê e um para quê. Por que eu tenho que guardar? Eu tenho que tomar cuidado com o meu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então deixa eu explicar isso aqui. Eu gosto muito desse versículo. Quando você guarda coisa, você não esquece, você fica trazendo coisas de tempo atrás. Tem gente que coisa de 10 anos atrás. Meu Deus, muito tempo atrás. E a pessoa não avança, irmão. Porque se você não faz o que eu falei, todo dia você tem que tirar um tempo, fazer sua oração à noite, fazer uma reflexão, tudo o que aconteceu no dia. Foi ruim, peça perdão para Jesus, se acerte. Alguma coisa te magoou, já limpa o seu coração ali mesmo e resolva. Amém? Pronto. Sosseguei meu coração. Obrigado, Jesus. Acabou, meu irmão. Pode ter certeza que no dia seguinte você vai dar um passo a mais na sua vida. Mas se você não faz, você não vai avançar, não. Paulo deixou aqui para nós um segredo. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estou avançando, cada vez mais perto do céu da vitória. Mas deixa eu explicar para você aqui. Pastor, mas se eu não guardar meu coração, eu não avanço? Não. Por quê? Eu sempre falo o seguinte, quando você está magoado com alguém, chateado com uma pessoa, você não consegue falar com aquela pessoa direito. Você não consegue. Se for dentro de casa, um nem olha para a cara do outro. Passa dentro de casa, tudo bicudo. Quando vai falar, por obrigação. Verdade ou não é? Fala porque tem obrigação. Vai comer? Vou. Está na mesa. É porque a pessoa não fala. Não, é verdade ou não é? É, irmão. Quando você não guarda o coração, seu coração, você deixa um sentimento entrar dentro de você. Chateação, raiva, aborrecimento. Contra alguém ou contra uma situação ou algo, você não consegue falar daquilo em paz. Você não consegue falar com a pessoa e nem da pessoa. Não consegue. Com a pessoa já é difícil. Aí sai de casa, alguém pergunta, tudo bem, Maria? Tudo bem. E o marido? Está lá, aquele capeta. Não fala bem. A pessoa, quando está com alguma coisa no coração, não consegue falar com a pessoa
e nem da pessoa. E qual que é o problema disso? Que tem gente que até hoje vira e mexe, está virando a cara para os outros. Para com isso. Por quê? Porque a Bíblia fala que se você não guardar o coração e deixar essas coisas entrarem dentro de você, se você nesse tempo, vamos dizer que nesse tempo que você ficou chateado, que entrou algo no seu coração, vamos dizer que você esteja doente. Você não vai ter saída. Você vai ficar preso à doença. Porque é no coração que Deus coloca a saída para a sua vida. Quando você não guarda o seu coração e deixa o diabo entrar, porque a mágoa é do diabo. Então, quando a pessoa deixa um sentimento desse entrar no coração, ela não deixou entrar apenas uma mágoa, ela deixou entrar um demônio. Há muitos anos atrás eu dei um azeite, acho que foi um azeite que eu dei para uma pessoa. Mas eu disse assim, gente, você vai ungir a sua casa, e tudo que tiver oculto, Deus vai revelar, e Deus vai mostrar para você, e você vai lutar contra isso. Aí levaram para casa, uma senhora. Ela levou para casa, ela morava parede com parede da filha. A casa dela era aqui, sabe aquelas casas geminadas? Que é uma parede, e às vezes a pessoa aproveita aquela parede para... E a filha e o genro moravam na casa do lado. Mas ela estava com ódio da filha. Do genro, então, nem se fala. Ela pegou não é uma bia, um ranço. Não conseguia nem ver a pessoa, irmão. E a filha tinha netos, ela estava até desprezando os netos, porque ela estava com raiva da filha. De tanta raiva que ela estava. Mas muito chateada. Não queria nem ouvir o nome, irmão. Quando fazia barulho na outra casa, já falava, essa coisa. E as crianças pequenas não tinha nada a ver. Gostava de ficar na casa da avó, ela estava até desprezando as crianças. Coração. Ela levou o azeite, ela colocou lá. Na casa dela, ela ungiu. Senhor Deus, eu quero que o Senhor me mostre o que está acontecendo nessa família. Eu não consigo nem falar com essa filha, nem com esse genro. E quando ela ungiu, ela falou, pastor, eu comecei a sentir uma dor de cabeça tão violenta. Eu passei ontem o dia inteiro. Ela falou, vim hoje aqui para o Senhor orar por mim. Foi a primeira vez que eu vi esse demônio, nunca mais vi mais. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, manifestou um demônio chamado Exu do ódio. Essa mulher manifestou do mesmo jeito quando uma pessoa está com raiva da outra. Com a cara de ódio, de raiva. Eu falei, demônio, como que você entrou aí nessa mulher? Eu fiz até ódio da filha e do genro. Era o demônio. Irmão, quando você deixa entrar, quando você não guarda, não protege o seu coração e você deixa entrar isso dentro de você, ao ponto de você falar com o pastor, não consigo nem ouvir o nome. Já me dá raiva, já me dá ranço. Não, você não está apenas com uma mágoa. Um demônio entrou dentro de você. E quando essas coisas entram dentro de uma pessoa, a saída faz o quê? Você não vai ter saída. Porque a saída Deus coloca onde? No seu coração. Aí você foi lá e deixou outra coisa entrar. Você não permitiu da bênção entrar, porque Deus ia te dar saída. Deus ia fazer você sair daquela doença. Deus ia fazer você sair da dificuldade financeira. Bem no momento que você mais precisava. E orando talvez, já pedindo para Deus a bênção. Nesta hora você caiu na cilada do demônio. Não guardou o coração. Não tem saída. Fechou a porta. Quem está entendendo isso? Fecha. Você viu como é bem explicado esse versículo? Eu fico vendo o pessoal falar a mesma coisa quando prega disso. Não, é muito profundo isso aqui. Meu irmão, se você não guardar o seu coração, permitir, aceitar, você nunca deveria aceitar um sentimento dentro do seu coração, porque a mágoa não é das pessoas, não, a mágoa é do diabo. No momento que ele consegue entrar dentro do seu coração com qualquer tipo de ressentimento, meu irmão, ele que entrou dentro de você. Ele não vai permitir que você tenha saída. Por isso que tem gente que não sai da dificuldade que está, pastor, não sei.
Eu já orei, porque você precisa liberar o perdão, você precisa abrir o seu coração, você precisa limpar o seu coração, porque senão você não vai ter saída, você vai continuar doente. Você vai continuar na miséria, com dificuldade financeira, com problemas emocionais. Porque o que diz a Bíblia? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque é dele que procedem as saídas. No plural, né? É de tudo. E o diabo sempre faz a pessoa cair. Quando Deus está providenciando o milagre, o demônio já fica mais esperto que você que não percebe. Ele causa uma chateação, e às vezes é coisa boba. Que você nem deveria dar bola, mas deu. E aquilo pega a pessoa. E aquilo que estava bem perto da bênção, fugiu. A Bíblia fala que quando Deus tirou o povo do Egito, tirou do Egito, colocou no deserto, do deserto para a terra prometida. Era mais ou menos 2 milhões de pessoas, eu acho. Eu não sei a contagem. Sabe quantas entraram? 2. Só 2. Daquele montoeiro de gente, só 2 entraram. Porque o povo, meu irmão, deixava muita coisa entrar, ficava murmurando, reclamando, toda hora estava chateado, toda hora estava aborrecido, toda hora, não aguento, estou chateado, não sei o quê. Aí Deus falou, acabou. Cada dia que vocês murmuraram, cada dia que vocês reclamaram, vai se transformar em um ano. Eles reclamaram durante 40 dias só. Só que Deus falou na palavra, se não me engano é Números 14, 24, eu não tenho certeza. Deus disse, olha, cada dia que vocês reclamaram vai ser um ano. 40 dias foram 40 anos de punição. Ninguém aguentou, todos morreu. Já pensou se Deus pegasse você e pegasse um dia de reclamação, fosse um ano de problema? Mas está na Bíblia, tomara a Deus que não esteja isso em atividade ainda, porque olha, tem gente que falou, meu Deus, eu vou morrer, que todo dia eu reclamo. Já pensou? Se voltasse isso de novo, eu acredito que não, né? Em nome de Jesus, meu Pai. Mas já pensou se fosse mesmo? É isso mesmo, ministro? 14, 24? Segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias. Cada dia representando um ano. Cada dia vai representar um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Cada dia que eles reclamaram ia ser um ano de lição para eles. De 40 dias foram 40 anos de luta. E Deus afastado deles. Já pensou se voltasse? Alguém deu uma reclamada ontem? Meu irmão. Cada dia de reclamação, um ano de luta. Quando eu li esses dias, eu falei, meu Deus do céu. 40 dias foram 40 anos, irmão, de afastamento de Deus, porque eles reclamaram só 40 dias só. Aquela reclamação toda foi só 40 dias só. Mas pagaram 40 anos. Meu irmão, veja o que você está fazendo. Aí, voltando àquela senhora, ela manifestou com o demônio. O que você está fazendo, demônio? Aí, eu coloquei ódio no coração dela. Só que essa desgraçada veio aqui hoje. Falou, não era para vir? Não queria. Deixei ela bem chateada, fiz de tudo para ela ficar em casa, para ela não vir, porque ela estava chateada. Mas essa desgraçada veio. Irmão, se um dia essas coisas pegar você, estou chateado, eu vou para a igreja, tome jeito. Aí que você tem que ver mesmo, está amarrado. Eu vou na igreja, Deus vai falar comigo, vou tirar isso do meu coração, porque eu não quero ficar preso, aprisionado à situação, porque vai ficar. Porque fica.
Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é nele, hein, que procedem as saídas da sua vida. Todas elas. O milagre passa pelo seu coração. Se você deixar o diabo entrar, acabou, meu irmão, você perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Tem que tomar cuidado. E foi um exemplo disso lá em Gênesis. Já vou terminar já. Gênesis 11, versículo 27. Onde fiquei meditando até 2 horas da manhã. Vai chegar aqui bem afiadinho mesmo para falar com você. Porque é bom ter a palavra, né? Você não pode chegar aqui falando qualquer coisa, não é assim. A obra de Deus não é desse jeito. Você tem que chegar aqui afiado. Você tem que saber o que receber de Deus. Meu irmão, fala com Jesus. Ou fala, Jesus. Pastor, eu não sou disso, mas eu briguei com uma pessoa. Estou muito chateado com aquela pessoa. Não deixe isso entrar não, irmão. Fala com Jesus. Jesus, fiquei. Estou chateado. Fiquei aborrecido. Mas eu quero que o Senhor... Eu quero orar por essa pessoa. Hoje eu estava vindo com um obreiro. Ele falou assim, pastor... Tem um parente meu que toda hora está revoltado com uma pessoa. Eu falo, deixa para lá, deixa para lá. Aí hoje eu falei para ele assim, você sabe como faz para você não ficar chateado com alguém? É só orar por ela. Quando você ora por uma pessoa, vai ser impossível você ficar com mágoa dela. Sabia? Você não consegue. Vou orar e abençoar ainda. Orar abençoando. Não abençoar o quê, pastor? Tem que pagar. Tem um versículo que fala sobre isso. A ira do homem não produz justiça de Deus. Deixa Deus fazer a justiça do jeito dele. A sua ira não vai fazer nada se resolver. Amém? Você ficar irado, revoltado com aquilo, para com isso. Começa a orar. No momento que você começar a orar por aquela pessoa, meu irmão, você não vai ter ira. Você não vai ter ódio. Começa a abençoar. Amém? Começa a abençoar. E se aquela pessoa merece uma lição, Deus vai tratar com ela. Amém? Mas você não vai perder a bênção. Lá em Gênesis 11, 27, diz assim, e estas são as gerações de Terá. Terá é pai de Abraão. E diz assim, Terá gerou quem? Abraão, a Naor e a Arão. Abraão tinha mais 2 irmãos. E Arã gerou a Ló. Quer dizer, ele teve esposa e gerou um filho lá, né? 28. E morreu Arã. Então um dos irmãos de Abraão morreu. Qual o nome dele? Arã. Estando seu pai Terá ainda vivo. Por que a Bíblia fala sobre isso, pastor? Que o filho de Terá morreu enquanto ele estava vivo. Porque o ciclo da vida é assim. É o pai, é o filho que tem que enterrar o pai, não o pai e o filho. É um ciclo meio estranho, né? É estranho quando um pai tem que enterrar o filho, né? Não é o ciclo da vida. Quer dizer, o filho tem que crescer, vai chegar o tempo do pai, né? O pai envelheceu, o papai foi embora. Mas é estranho quando um pai fala, meu filho foi. Minha filha partiu. O que é isso? Tem gente que vai embora antes, mas não é o ciclo da vida. E a Bíblia fala que isso aconteceu quando ele estava vivo. E diz o texto, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Pula para o versículo 30. Ou é 31? 31. E tomou Terá Abraão, seu filho. E tomou Terá Abraão, seu filho. E Aló, filho de Arã, filho do seu filho. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus. Para ir para onde? A terra da promessa. Ele estava onde? Em Ur dos Caldeus. Qual que era o destino? Canaã. Esse era o plano de Deus. Levar ele para a terra prometida, terra que mana leite e mel. Agora veja. E vieram, aí começaram a jornada. E vieram até Arã. E habitaram ali.
Tem alguma coincidência aí? Você viu alguma coincidência? Você percebe que o nome do filho que ele perdeu é o nome da cidade que ele encontrou no meio do caminho. O mesmo nome. Olha que coincidência. E o que aconteceu quando ele chegou numa cidade que tinha o mesmo nome do filho que ele perdeu? 32. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Harã. Acabou a história dele. Irmão, estava indo bem, estava no plano de Deus, estava indo para Canaã, a terra da promessa, é essa terra que Deus quer levar você. Mas no meio do caminho, ele encontrou uma terra, e ali ele lembrou tudo, ele lembrou da morte do filho, eu perdi meu filho, e ali o demônio segurou ele, irmão, ele não avançou. Você lembra do versículo que eu li para você? De Filipenses? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e aí eu faço o quê? Prossigo para o alvo, avanço. Irmão, ninguém consegue seguir em frente se tiver preso a alguma coisa. Quando esse homem chegou em Harã, o demônio entrou no coração desse homem, e ele começou a remoer a morte, começou a reviver a perda. Não faça isso. O passado existe o passado, presente e futuro. Passado só traz culpa. O demônio, quando você começa a relembrar o passado, o demônio começa a falar, tá vendo? Você não fez direito. Você não cuidou direito. Você não fez o que tinha que fazer. Se você tivesse feito melhor, estava até hoje aqui. É o demônio da culpa, irmão. E quando não culpa você, ele faz você culpar os outros. Ah, porque a pessoa também não teve juízo. O passado só traz culpa. Não vive o passado. Deus não está no passado. Digo amém. Deus não está no passado. O amanhã, quando você fica pensando no amanhã, eu sou meio repetitivo, mas tem que pregar mesmo, tem que falar. Você está pensando no dia de amanhã, o amanhã só traz ansiedade. Como vai ser amanhã? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Olha a ansiedade aí. O bom é você viver o hoje. O presente. Por isso que presente fala presente. Quem gosta de presente? E eu, então, você nem imagina. Chega. Amém? Manda. Venha. Amém? Irmão, hoje é o dia melhor que existe na sua vida. Chama-se presente. Hoje é um presente de Deus. Esse dia é um presente. Não foi ontem. E nem vai ser amanhã. É hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. Amanhã vai ser o melhor dia da sua vida. É isso que você está. É isso. Viva um dia após o outro. Tem gente que está convivendo o ontem, que já passou, ou querendo viver o amanhã que não chegou. Viva hoje. Por isso que chama-se presente. Esse é o melhor presente que Deus te deu, esse domingo aqui, é hoje. Esse é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei e exaltarei. Diga glória a Deus. Pastor, mas amanhã, eu fico vendo o pessoal da minha família. Como que vai ser essa troca lá, amor? Aí fica todo mundo em casa. Não, porque tem que fazer isso aí. Não chegou o dia não. Quando chegar o dia eu começo a me preocupar. É uma preocupação. Eu não, é só... a gente vai fazer a mudança quinta-feira. Como que vai fazer a mudança quinta-feira? Quinta-feira. Mas não fala agora não, deixa chegar quinta-feira a gente vê. Eu só fico numa agonia, eu vou sofrer por antecipação, irmão. Aí eu não vivo hoje, não é verdade? Porque eu estou vivendo preocupado com um dia que nem chegou. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Eu já estou pensando que eu vou comer depois daqui já. Em nome de Jesus. Estou brincando. Mas viva assim. Cuidado para você não ser igual Terá, pai de Abraão, porque a promessa para ir para Canaã não era para Abraão, não. Era para o pai dele, mas ele não conseguiu. Por isso que o capítulo 11 termina aqui. Aí começa o capítulo 12, né?
E disse o Senhor a Abraão: sai dessa terra. Olha só. Sai. Porque era a terra onde aprisionou o pai. Quem está entendendo? Foi a terra de Harã que aprisionou o pai. E Deus disse: se você, Abraão, não pode ficar preso a isso aí não. Matou teu pai aí. Você precisa se levantar, porque eu tenho um bênção para te dar. É Canaã. Diga glória a Deus. Foi por isso que Deus falou. Porque tem gente, por que Deus falou para ele sair? Tem gente que usa esse versículo até para sair de igreja. A pessoa nem sabe, não lê a Bíblia direito. Irmão, essa palavra foi usada para quê? Para que Abraão saísse de uma prisão emocional, espiritual que deixou seu pai. Amém? E Deus está falando para você, você precisa sair disso. Se tem alguma coisa que te aprisionou, fala com Jesus hoje que Ele vai te dar liberdade. Deus tem uma vitória para te dar. Amém? Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Quem crê nessa palavra? Vamos aplaudir Jesus? Fica de pé, vamos orar. Ô glória. É tão bom ter a revelação de Deus, irmão. Como que está teu coração? Como está teu coração? Tem uma música, eu acho que é só maior, ministro. Que você precisa se levantar agora e veja a terra que o Senhor preparou. Amém, Jesus? Levanta agora, veja a terra, veja a bênção que o Senhor prometeu. Conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista. Toma posse de tudo que é seu. Como está teu coração? Como que ele está? Como que anda a sua fé? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar. Chegou o momento de conquistar. O que Deus tem para você? O que Deus tem para você? É a sua decisão. É a sua decisão para ter a solução, Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora.
seja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Conquista. Você vai orar a Deus, coloca a mão no seu coração. Você sabe que quando você não guarda o seu coração, bloqueia todas as saídas da vida. E o diabo sabia que você estava muito perto de uma grande vitória. Ele promoveu uma situação. Ele colocou palavras na boca de alguém. O diabo usou alguém com uma palavra temperada no inferno. E aquela palavra, quando chegou a você, afetou a sua saúde espiritual. Você ficou doente na fé. Aquilo mexeu com você. E é uma coisa que te afeta até o dia de hoje. Mas o diabo sabe que enquanto você tiver com algo dentro do seu coração, que é dele, o ódio é dele, a mágoa é dele, a raiva é dele, o aborrecimento é dele, a chateação é dele, o descontentamento é dele, a ansiedade é dele, o cansaço, o desânimo é dele. Enquanto isso estiver dentro do seu coração, não haverá saídas para a sua vida. Você precisa orar agora, falar: Jesus, eu não quero ficar com isso dentro de mim. Eu quero, Jesus, esquecer. Ore por alguém. Ore por aquela pessoa que te magoou. Ore. Ore, seja uma pessoa de Deus agora. A Bíblia fala que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Ore por essa pessoa. Aquela pessoa que não respeitou sua família. Aquela pessoa que foi usar para difamar você. Aquela pessoa que trouxe problemas para a sua vida. Aquela pessoa que fez o que nunca poderia ter feito. Ore a Jesus agora, fala: Deus, essa pessoa me trouxe prejuízo, me deu até um golpe, Senhor. Ore por ela. Ore. Porque, meu irmão, Deus vai abrir as portas e você vai sair disso em nome de Jesus. Porque o diabo, ele faz de tudo para você não avançar. Você vai chegar lá, a vitória é sua. Talvez isso aconteceu num período que Deus estava te dando livramento de uma doença. Você não viu. Hoje, quando se fala do nome, aquilo mexe com você de uma maneira tão forte. Automaticamente você já associa coisas que aconteceu. Uma irritação toma conta, uma raiva. Coloque na mão de Deus isso. Fala: Jesus, eu não quero mais ficar com raiva. Eu não quero mais guardar nenhum tipo de ressentimento no meu coração, Jesus. Talvez o diabo, ele é tão sujo, ele faz você ficar magoado até com quem você ama. Com quem você não consegue nem ficar longe, você ama. Mas o diabo é tão sujo, ele faz você ficar com raiva, com mágoa de uma pessoa que você ama de verdade. Que demônio é esse? Meu Pai, eu estou repreendendo agora em nome de Jesus. Vai repreendendo, porque é um demônio. Aquele dia aquela mulher chegou na igreja endemoniada, porque o demônio entrou na vida dela, através de um sentimento que era dele. Jesus, eu repreendo esse demônio maldito. Essa pessoa vacilou, Senhor, e deixou entrar no coração um sentimento do diabo, um sentimento de Satanás. Como pode alguém ter ódio de alguém que ela ama? Somente um demônio para fazer isso. Pai, eu estou repreendendo agora esse demônio que mexe no emocional, na mente desta pessoa, porque, meu Pai, o diabo quer que essa pessoa não saia disso, mas vai sair hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nesse dia abençoado, dia 16 de agosto de 2026, está sendo anulado agora, meu Pai, todo ressentimento, está sendo anulado agora toda mágoa, todo ódio, todo desânimo, toda ansiedade, todo
todo mal. Diga em nome de Jesus. Diga sai. Diga sai. Sai. E não volta nunca mais. Oh, levante sua mão para o céu. Sua vida é de Jesus. A sua vida é do Mestre, só dele. Seu coração é do Mestre, somente de Jesus. Isso, vai agradecendo a Deus, porque a obra já está sendo feita. As portas vão começar a se abrir, você vai ver. As coisas você vai começar a sair, você vai contar: pastor, eu saí, consegui. A dificuldade era grande, mas naquele domingo eu orei a Deus, eu entendi a palavra de Deus. Aleluia. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, não é mais do diabo, agora é de Deus, meu irmão, só dele. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração